Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre os conteúdos, o tipo de conteúdo que a gente pode criar, como usar esse conteúdo nas telas, né? E também como criar um pop-up. No Operator Terminal Expert, a gente tem aqui na organização do design da tela, né, duas principais pastas. Então a gente tem aqui a pasta de telas. Então, dentro dessa pasta de telas, vai ficar disponíveis todas as telas que a gente vai desenhar. E dentro dessa pasta de conteúdos, são conteúdos que a gente pode reaproveitar em qualquer tela dentro do projeto, tá? Então fica como basicamente uma tela que você replica em vários pedaços ou várias partes do programa, né, dentro da aba de telas. Então aqui em conteúdo eu vou criar alguns conteúdos para exemplificar, né? Então, por exemplo, eu vou criar um conteúdo aqui do tipo, por exemplo, caixa de visualização, né? Com o ID 1 mesmo. Vou alterar o tamanho dele aqui para 200 por 200, por exemplo, né? Para ser um quadrado aqui, né? Vou nomear ele aqui como, como pop-up. E preste atenção que dependendo onde eu clico na tela, a configuração aqui muda, né? E também tem uma outra forma aqui da gente poder selecionar o objeto de forma mais fácil, aqui nessa aba de lista de objetos, né? Então se eu quiser ir na tela do pop-up, eu clico nela. E se eu quiser aqui ver as configurações do Viewbox, que é o tipo de tela aqui que a gente criou, né? Então a gente pode clicar nela. Tá? Então vou fazer uma caixinha 200 por 200. Vou trocar a cor dela para verde, para a gente saber que é o nosso pop-up. E vou também inserir aqui um texto, né, só para a gente saber que realmente é ele mesmo. Escrever pop-up, tá? Então isso aqui seria uma tela que vai mostrar alguma informação de pop-up, né, no decorrer do projeto. Eu vou criar aqui mais uma tela, né? Aí essa tela aqui eu vou deixar como talvez uma tela de rolagem, só para modificar aqui o tipo de tela, né? Então, vou criar aqui o Content 2 como tela de rolagem. Vou deixar aqui o tamanho dele. Deixa eu alterar aqui o tamanho dele. Vou diminuir a largura dele para 200, por exemplo. Né? Então, vou fazer, por exemplo, um menu lateral, né? Como se fosse um menu lateral numa tela. E a altura dele eu vou aumentar. Vou colocar aqui 600, por exemplo, né? Para ter uma barra de rolagem aqui, só para sair da tela principal, né? Também vou trocar a cor dele aqui para a gente saber que é uma tela diferente. Vou colocar laranja aqui para exemplificar. E vou colocar aqui ele como tela de tela rolagem. O texto, né? Vou separar mesmo aqui, tela de rolagem, melhor. Vou ajustar aqui o tamanho, né, para a gente saber aqui que é uma tela de rolagem. E vou criar aqui um outro conteúdo, também como caixa de visualização nesse caso, né? E vai ser para a gente um cabeçalho. Vai ter a largura, mais o tamanho de colocar menor, colocar 100 aqui, por exemplo. Como se fosse o cabeçalho de alguma tela nossa, né? Só para exemplificar. Cabeçalho, tá? E o cabeçalho aqui vou colocar com a cor azul, por exemplo, só para identificar tipos diferentes de tela, né? Então a gente tem o pop-up, o content e o cabeçalho. E agora eu vou criar as telas, né, para a gente poder fazer os testes com
os contents display, né, os conteúdos, né, ou conteúdo se você tiver com o software em português. E aqui dentro da tela, antes eu vou criar aqui uma pasta para a gente poder navegar entre as telas que a gente vai criar, né? Então tem aqui a tela mestre, né? E agora eu vou criar aqui dois displays para a gente poder fazer os testes dos conteúdos. Então aqui, por exemplo, na tela 1, eu vou colocar um texto também, para a gente saber que aqui é a nossa tela 1. E vou colocar também esse mesmo texto na, na tela 2, né? Só que escrito tela 2, para a gente saber qual tela é qual tela. Então aqui em qualquer tela a gente pode utilizar esse layout de objetos chamado visualização de conteúdo, né? Então quando a gente puxa ele vai nos dar um quadrado aqui em branco, né? E ele vai pedir aqui para a gente na função qual ID do conteúdo você quer usar. Então você vai colocar aqui, por exemplo, ID 1, ID 2 ou ID 3, que são os três conteúdos aqui que a gente criou, né? Ele vai ser localizado através do ID aqui que tá no início do nome do conteúdo. Ele vai trabalhar conforme o tipo de tela que a gente criou. Então essa tela Content 2 aqui, que é o ID 3, né? Eu tinha criado ela como cabeçalho, né? Então seria mais ou menos assim, na verdade, né? Seria algo para a gente usar dessa forma na tela, né? Mas como essa tela do tipo caixa de visualização, ela vai se adaptar ao espaço que a gente tem disponível, né? Então, se a gente diminuir aqui a tela, ela vai ajustar o tamanho conforme ao espaço que a gente deixar para ela, né? E a tela de ID 2 era a nossa tela de rolagem. Então ela vai aparecer aqui a largura que ela tem e quando for simular a tela, ela vai fazer a rolagem aqui para baixo, né? Então eu vou montar aqui nessa tela 2, mais ou menos, na verdade na tela 1 mesmo, eu vou montar aqui, vou colocar aqui um cabeçalho, por exemplo, e vou colocar outra visualização aqui, só que com a largura de 200, na verdade 200, só que aqui eu vou colocar para ele fechar até a tela. Então vamos ajustar aqui, acho que é mais fácil. Pronto. Ajusta aqui e coloco como ID 3, 2, perdão. Então aqui vai ser uma tela de rolagem, por exemplo, para você passar algumas informações, tá? E para a gente criar o nosso pop-up, eu vou criar ele na tela mestre, para ficar mais fácil da gente poder visualizar ele em todas as telas que tiverem para baixo. Então não preciso criar o pop-up em toda a tela. Eu criando na tela mestre, ele vai replicar para todas as demais. Então, da mesma forma, eu vou criar aqui visualização de conteúdo. E se vocês quiserem, também tem a visualização de conteúdo em slides. Então você pode criar é, uma quantidade X de conteúdos e daí fazer que ele fique. Você pode alterar de conteúdo com a EHM rodando, né? Então você vai ter os botões lá de ir para um lado e para o outro. Esse daqui vai ser o nosso pop-up, então o ID vai ser 1, né? Ele padrão já vem 200 por 200, então ele já está certinho na posição, mas ele também é uma caixa de visualização, né? Então ele vai se adaptar ao espaço que eu tenho aqui disponível para trabalhar, né? Devolver aqui os 200. E em todos os objetos a gente tem aqui nas opções de forma uma variável chamada visibilidade, que ela pode ser do tipo visível, do tipo oculto ou do tipo recolhido, né? Então o que, que muda? Quando ela estiver visível, ela vai estar aparente, a gente vai ver o objeto, né? Quando estiver oculto, ele vai desaparecer da tela, né? E quando ele estiver recolhido, ele ele vai se esconder, né? E dependendo do tipo de tela que você tiver, outros objetos vão tomar o espaço dele. Eu vou mostrar esse exemplo do recolhido no próximo vídeo, que eu acho que vai ficar mais fácil do entendimento.
E também a gente pode colocar uma variável e trabalhar com essa mudança de visibilidade através desse valor da variável, né? Então, se você quiser que ele fique visível, o objeto, a gente tem que garantir que essa variável seja zero. Se a gente quiser ocultar, né, esconder o objeto, essa variável tem que ser 1. E se for recolhido, seria o valor 2, tá? E como que a gente faz isso? A gente vai na variável de visibilidade do objeto, né, e vamos selecionar aqui para ela seguir uma variável do projeto. Então, vamos clicar em variável e vamos criar aqui mesmo uma variável, né? Então, pode ser que esteja oculto, né? Você vai precisar clicar aqui em adicionar variável. Você vai criar o nome da variável, então pop-up, por exemplo, e ela vai ser do tipo inteira, né? Que a gente vai precisar alterar o valor entre 0, 1 ou 2, né? Dependendo da necessidade. Então eu vou clicar aqui em adicionar, ela já vai vir auto-selecionada aqui para a gente, eu vou clicar em OK. Tá? Então ela vai seguir essa variável. E para a gente entender aqui como que funciona essa variável, eu vou colocar aqui um campo numérico para a gente poder visualizar aqui o valor dessa variável. Então aqui o valor atual dele vai ser o pop-up. E eu vou criar um botão para a gente poder alterar o valor dessa variável também via um botão. Esse botão aqui vai ser do tipo Word, né? E a operação dele vai ser XOR. O que, que é isso? É uma porta lógica, esse tipo de operação, que ela vai fazer o seguinte: ela vai pegar o valor atual da variável, que a gente vai colocar aqui no destino, tá? Então aqui a variável destino vai ser o pop-up, e o valor de origem, que a gente vai colocar 1, vai ser o que ele vai ficar chaveando. Então, se a variável estiver em 1 e a gente mandar 1 para essa variável, ele vai, na verdade, trocar o valor para 0. E se o valor estiver em 0 e a gente mandar o 1, ele vai alterar esse valor da variável para 1. Tá? Então ele vai ficar, cada vez que a gente aperta, ele vai ficar chaveando essa variável entre 0 e 1. E como ele está aqui na nossa tela mestre, né, que a gente está mexendo aqui na nossa master screen, ele vai ficar por cima de todas as outras telas, tá? Só para ficar mais fácil aí o entendimento. Então, vamos fazer aqui a nossa simulação. Então, ó, ele já puxou o pop-up aqui na frente, porque a variável está com a inicialização em 0. Então, outra melhoria que a gente pode fazer também é falar aqui no software que essa variável inicia-se em 1. Né? Então, ó, tem aqui nas variáveis, né, aqui no final da configuração tem valor inicial. Então, eu vou alterar esse valor para 1, ou seja, ela vai ser o valor inicial 1. Então, ele já vai estar oculto, né? Aquela tabelinha que eu comentei antes. Então, o valor 1 é oculto. Agora vai funcionar melhor aqui. Então, a variável está em 1, né? Que foi o que eu pedi para ela começar. Então, o pop-up aqui não existe. A gente pode clicar na tela aqui que não tem nada, né? E aqui, como ele está na nossa tela 1, ele vai ter o cabeçalho que a gente desenhou e a tela de rolagem que está aqui do lado. Então, a gente pode ir para a tela 2 e não vai ter mais essa visualização dessas duas telas que estão em cima e do lado esquerdo. E é independente que a tela que a gente tiver, quando o valor aqui for para zero, ela vai aparecer o pop-up para a gente. Né? Então, se a gente for também para a tela 2, o pop-up vai estar aparecendo, porque a visibilidade dele está como zero. E da mesma forma, a gente pode vir aqui na variável e alterar ela para 1 aqui, que ele vai fazer a troca desse pop-up. Então você pode fazer esse pop-up automático através de uma variável que você use na automação, ou mesmo fazer também um botão de desliga, né? Então fechar, na verdade, o pop-up. Então esse botão poderia estar dentro do pop-up para ser o fechar do pop-up, né?
esse foi o vídeo sobre os conteúdos e sobre como criar um pop-up. Obrigado pela atenção.